Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ter uma live no horário do nosso trabalho mediúnico, trabalho que estaria acontecendo no nosso lar, não fosse essa pandemia, não fosse esse momento que nós estamos atravessando. Então o tema de hoje é felicidade, a felicidade. E aí, eu quero que você diga aqui para mim o que é felicidade para você. O que você considera felicidade? E hoje nós vamos ter uma live com o Geraldo Saviani da Silva. O Geraldo é advogado, trabalhou na Caixa Econômica Federal como advogado, foi presidente da Casa Espírita, presidente do Centro Espírita Nosso Lar, atualmente presidente do Centro Espírita Alta de Souza. Tem um vasto conhecimento da doutrina espírita, é professor do ESG, palestrante, expositor, agora em breve autor de livro. Então nós vamos aí esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar com a nossa live. E aí eu pergunto para você, o que é felicidade para você? Será que é possível ser feliz nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldades que nós estamos enfrentando? É possível? É factível sermos felizes? Como que você encara esse momento que nós estamos vivenciando frente à doutrina? Essa mensagem deste livro aqui, ó, Misericórdia, sempre. É um livro de Francisco Cândido Xavier. Estava aguardando o Geraldo entrar. Geraldo, tudo bem? Então, estou falando para o pessoal aqui sobre esse tema tão complexo que é a felicidade. Eu já te apresentei, né? Você é um conhecedor da doutrina, um professor, palestrante, expositor. Eu vou ler um trechinho aqui desse livro para a gente começar e aí eu passo a palavra para você, tá bem? Coragem é uma. Diz o seguinte: Viu, misericórdia sempre. Em doutora? verdade, acentuou o mestre, referimos-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei à frente do povo. A lição de misericórdia tem raízes profundas. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô, perfeito. Para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido
o caminho da paz e o reino do amor. Então, essa mensagem, eu li um pedacinho da mensagem, e aí as pessoas estão entrando, a Luciara, uma professora espírita, a Alice, o Rafa, o Leandro. Então, boa noite a todos. E aí, Geraldo, passo a palavra para você, então, sobre esse tema, a felicidade. Gisele, boa noite. Obrigado por nos convidar para participarmos. Fico muito feliz, viu? E nós vamos sobre um tema bastante interessante aqui para esse momento que nós estamos vivendo. Eu quero começar lendo aqui uma passagem de Paulo de Tarso, que ele mandou para os romanos, né? Ele está escrito assim: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Quando o Paulo de Tarso ele fala que nós devemos ser alegres na esperança, me parece que ele está absolutamente ele está prevenido, eu diria, ele está nos lembrando que a alegria não pode ser localizada num determinado ponto ou num aspecto da nossa vida. Por exemplo, eu não posso falar que eu vou ser feliz porque eu que eu comprei uma coisa, que eu comprei uma calça, um par de sapatos, uma televisão, um carro, ou porque eu consegui um emprego. Eu não posso localizar a minha felicidade em coisas, porque todas as coisas, elas desaparecem, né? Então, o Paulo fala, sede alegres na esperança, hein? Pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, quando nós vamos falar de felicidade, nós temos que ter em mente que nós vivemos onde nós estamos em uma estante difícil nós nos conscientizarmos desta realidade, sabe? Por mais que nós estudemos, que nós vamos abraçando os conteúdos da filosofia espírita, é normal que as pessoas não tenham essa convicção. Por quê? Porque nós somos educados para o momento. Não sei se fica fácil de entender isso, né? Nós somos educados para viver aquele momento. Então, quando nós somos pequenininhos, os nossos pais nos preparam para nós irmos para a escola e eles querem que a gente tenha aquele êxito escolar e eles falam que a felicidade é nós irmos bem lá na escola. Lembra disso, quando você era pequenininha, que não faz nem muito tempo isso, né? Você foi lá na escolinha, a mamãe te levou para a escola, daí ela falou assim, ai, que felicidade, porque você vai tirar uma boa nota, né? E você sei que era uma aluna super aplicada, como é até hoje. Aí fala assim, ah, a minha felicidade é tirar uma nota boa, não é? Mas acontece que logo na sequência existe uma outra prova, porque tem uma outra lição. Então, a felicidade não podia ser localizada em tirar uma boa nota, mas a felicidade era muito mais permanente quando ela era localizada na atitude, no comportamento. Então, o aluno, né, que estava se preparando para fazer a prova, e ele ia ficando mais feliz à medida que ele ia conseguindo conquistar aqueles conteúdos e se preparando para alcançar aquele objetivo. Então, o objetivo alcançado não era o ápice da felicidade, não. O objetivo alcançado é o ápice da realização. Então, a pessoa mirava um objetivo,
mas ele constrói a felicidade dele na esperança, como diz o Paulo de Tarso, né? E ele é perseverante, ou seja, ele tem a esperança e é perseverante, mas ele não despreza a oração. Isso vai fazendo com que a pessoa consiga manter um padrão de felicidade. Por quê? Porque todos os nossos objetivos felizes. Eu me recordo que certa vez nós ouvimos uma palestra da aquela nossa grande amiga Anete Guimarães, né? E ela dizia na palestra que foi feita uma pesquisa lá entre os norte-americanos e eles descobriram que ser muito rico não deixava a pessoa feliz, e a pessoa ser muito bonita não cativava a felicidade, mas o que realmente produzia maior índice de felicidade nas pessoas era quando elas aprendiam alguma coisa nova. Então vamos pensar, né? Vamos unir essa circunstância de nós termos a capacidade do aprendizado com essa afirmação do Paulo de Tarso que nós devemos manter a alegria no nosso trabalho, na nossa evolução, na nossa transformação, na nossa modificação. Então, se a gente pensar isso, o que nós vamos notar? Quando eu estou buscando aprender uma coisa nova, eu estou ao mesmo tempo transformando-me. Eu estou adquirindo um potencial novo. E essa conquista de novos potenciais, essa conquista que me faz me transformar em alguém mais capaz, com mais capacidade de geração de outras situações, seja geração de produtos novos, seja geração de literatura, de artes, não importa. Mas quando eu sinto o meu potencial se desenvolvendo, eu fico feliz comigo. Não fico feliz com alguma coisa, né? Eu me recordo que certa vez eu li que a Caixa Econômica, né, que eu trabalhei lá um tempinho, uns 40 anos, né, até me aposentar, eu me lembro que eles fizeram uma pesquisa uma vez e descobriram que a grande maioria das pessoas que havia ganhado na loteria, pouquíssimo tempo depois já havia perdido tudo. Então, veja só, a pessoa ficou tão feliz porque ganhou, mas de repente não tinha mais. Aquilo desapareceu. Por quê? Porque foi uma felicidade pífia, uma felicidade que não tinha escora, ela não estava sustentada em lugar nenhum. Ela era uma felicidade sem apoio. Então aí a gente até se recorda de quando Jesus fala que nós devemos construir a nossa casa em cima da rocha. Por que em cima da rocha, Gisele? Porque a rocha vai sustentar a nossa casa. E ele fala, o ímpio construiu a sua casa sobre a areia. Aí vieram os ventos, vieram a chuva, veio a enxurrada e a casa caiu. Então essa felicidade que se conquista é porque se obtém alguma coisa, se obtém um título, se obtém qualquer coisa que você obtenha que esteja relacionado à materialidade da vida, essa coisa se perde. Ela perde, inclusive perde a importância. Por exemplo, uma pessoa pode achar que é muito, muito importante ela ser um técnico em algum assunto, né? Eu não sei, sugerir qualquer coisa. Por exemplo, ela quer ser um grande conhecedor de informática, por exemplo, de informática. Ela quer aprender tudo que existe sobre informática. Aí ela vai trabalhando e fala assim, agora eu já sei tudo de informática. No dia seguinte, alguém descobre uma coisa nova ou inventa uma coisa nova, pronto, a sua felicidade se perde. Ele fala, coisas novas que eu não sei.
Então ele vai se sentir infeliz por isso. Mas se nós mudamos o campo de visão, se nós olhamos para a felicidade ser a conquista do conhecimento, então ele vai aprender não porque ele quer saber tudo sobre o assunto, mas ele quer aprender porque ele quer aprender, porque ele sabe que nós somos extremamente ignorantes em quase todos os aspectos da vida. Né? O homem até acha que sabe muito porque mandou um foguete para a Lua, está mandando um foguete para Marte, mas a bem da verdade mesmo, eu já li que se rasgar uma asa de um besorrinho, sabe aquele besorrinho? Né, se rasgaram, fizeram um rasguinho naquela asinha dele, não há cientista nesse mundo que consegue emendá-la. Então é uma coisinha tão básica, tão simplesinha, né? Que vão revelando conhecimento, modificando os nossos, vamos colocando a nossa vida num lugar diferente e plenamente possível de ser alcançado. Né? Eu já vi pessoas falando assim, eu só vou ser feliz se eu estiver com tal pessoa. Mas se a outra pessoa não quiser estar com ela, como é que ela faz? Vai ser infeliz? Não é mesmo? Você lembra daquela história daquele sheik, né, que era o sheik mais rico do mundo, e ele se considerava assim tão importante que ele falou assim, eu vou procurar a mulher mais sábia do mundo, a mulher mais poderosa do mundo, a mulher, vai ser a melhor mulher do mundo, eu vou casar com essa mulher. E aí o que ele fez, né? Ele era ingênuo, né? Eu já saberia que isso era assim, mas esse sheik era ingênuo. Ele contrata 1000 detetives e vão atrás da mulher, da melhor mulher do mundo. Eu já sei quem que é a melhor mulher do mundo, né? A melhor mulher do mundo é a Gisele. Aí um dia ele achou a mulher que ele disse que era a melhor mulher do mundo. Aí ele encontra a melhor mulher do mundo e vem aquele monte de gente, traz a mulher para ele. Ela vem, né? E curiosa para conhecer o sheik. E o sheik fala assim para ela, eu descobri que você é a melhor mulher do mundo. Eu quero casar com você. Eu vou casar com você. Aí a mulher olha para ele e fala assim, ah, meu filho, sinto muito. Falou, por quê? Porque eu sou a melhor mulher do mundo, eu quero casar com o melhor homem do mundo e eu não é você. Então, nós não podemos colocar nossa felicidade em alguém. A felicidade tem que estar em nós. Nós é que precisamos ser felizes porque nós contaminamos as pessoas que nos cercam de felicidade. Este é um dos grandes segredos de sermos felizes. Não há outro, não é? Olha, vamos fazer algumas considerações pontuais. Hoje aqui na Terra, nós estamos vivendo uma situação bastante crítica, que é o Covid, não é verdade? O Covid está aí para fazer uma diferença na vida humana. E está fazendo. Né? Milhões de pessoas, eu diria até bilhões de pessoas estão passando por situação crítica. Né? No Brasil morreram quase 400 mil pessoas, já até hoje. Né? Não se sabe quantas mais morrerão, e eu peço a Deus que não morra mais nenhuma a partir de hoje, mas a gente não sabe, quem sabe é Deus. Mas esse vírus, né, uma coisa invisível que nós não temos como pegar o vírus, né, assim, pegar para bater nele, para dar um tiro nele, isso não é possível. A humanidade, olha que interessante, Gisele, a humanidade, de repente, que vivia se estranhando naquele conflito enorme, esse país não gosta daquele país, essa ideologia política não funciona com aquela situação que você conhece, né? Mas de repente, Jesus, de repente, não importa mais a sua ideologia política, não importa mais a sua ideologia religiosa, não importa mais a cor da sua pele, não importa mais coisa nenhuma. O que importa é, você tem a vacina? É isso que importa.
Então, de um momento para o outro, num repente, as pessoas param para olhar para outra pessoa como um salvador. Então, ela agora é um paradoxo absoluto. Ela está obrigada a ficar em casa, ela tem que se preservar, tem que usar máscara, né, pôr aquela coisa no rosto, ela tem que se esconder praticamente das pessoas, mas é o outro que pode salvá-la. Então ela não pode se aglomerar mais, ela tem que ficar em casa, mas ela depende da outra pessoa para encontrar uma cura, para encontrar uma vacina. Então o mundo inteiro hoje se reúne em busca de uma cura. E presta atenção nesse detalhe tão impressionante que me emociona. Antes poderia estar acontecendo uma guerra, né? Um país, vamos fazer de conta que tinha um país querendo aniquilar o outro país. Hoje, esse país está correndo atrás das vacinas para fornecer para aquele país que ele queria aniquilar. Ou seja, mudou. Ele já não está mais querendo matar aquelas pessoas. Ele poderia falar assim, que todo mundo morre de vírus. Mas tem um pequeno problema. Se o vírus se espalhar lá, se espalha pelo mundo todo. Então, portanto, nós temos um vírus que decepa vidas. E um vírus democrático, porque ele não escolhe, né? Ele não tem categoria social, ele ataca reis e rainhas, governantes e governados, súditos e nobres, pobres e ricos, né? Não importa, ele ataca qualquer um. Basta que não tenhamos os cuidados devidos e nós estaremos rapidamente sendo alvos deste vírus. Aliás, eu já tive, você já teve também, então nós sabemos que não é brincadeira, não. É um mal que acontece, é um mal que nos atinge a todos. Então esse vírus, né, e eu olho para ele e me lembro da lei de destruição. Outras 4 obras decorrem deste livro, né, Gisele? Né, nós temos um livro dividido em 4 livros, né, uma forma interessante. Então, esse livro tem 4 partes, né? Ele tem o primeiro livro, que era as causas primárias, que daí o Kardec transformou no livro A Gênese. Daí ele tem o livro 2, que é a parte segunda, ou o segundo livro, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos, que ele transforma no livro dos médiuns. E ele tem a terceira parte, que é o livro que se denomina o terceiro livro, o livro das leis morais. E, finalmente, o quarto livro, que é o livro das esperanças e consolações. O terceiro livro, ele transformou no Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem aqui comigo. E nesse livro, ele desenvolveu as 10 leis morais que ele trouxe para a Terra, que nada mais são do que o desenvolvimento dos 10 mandamentos, se nós prestarmos atenção. Não é? Agora, uma das leis morais que o Kardec traz é a lei da destruição. A lei da destruição, ela fala que é necessário que ocorra a destruição. Tanto que é necessário que nós, né, todas as criaturas humanas, elas nascem, desenvolvem-se e morrem. E a morte ocorre justamente para que o espírito progrida. Porque se ele ficasse enclausurado no corpo, ele teria muita dificuldade de evolução. Eu até, quando brinco com meu irmão, com o Antônio José, e eu reclamo, né, das minhas LER, né, dos meus tendões inflamados, meu irmão fala assim, fica calmo, Geraldo, fica calmo. Daqui a pouco você vai ter um corpo novinho, e daí não tem mais esses problemas, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que como todos nós morremos,
nós renascemos e então teremos corpos novos que virão sem problemas. Claro, né? Se eu aproveitar bem essa vida para usar esse corpo para fazer o bem para os outros. Muito bem. Mas a questão 737 do Livro dos Espíritos fala assim: os flagelos destruidores. Que eu sei que você já conhece, Gisele. Mas eu vou ler aqui a pergunta. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha que pergunta terrível. Eu não estou gostando nada do Covid, porque eu sinto uma saudade enorme de ir lá para o nosso lar, abraçar as pessoas, de ir lá para o nosso centro, né, para o Alta de Souza, abraçar aquela comunidade maravilhosa que eu adoro, aquelas pessoas, morro de saudade deles, né? Muito bem, não estou gostando nada disso, mas Você viu o nossos Covid, amigos? que é um... O Leandro, o Baso, a Júlia, Covid, que é realmente um problema para a humanidade, qual que é a razão? Qual é a razão? Para fazê-la progredir mais depressa. Olha que coisa interessante. Então, o Covid é realmente um flagelo, lógico que é um flagelo. Mas também tem a finalidade divina de fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Nós podemos pensar em coisas assim, parece coisa simples. Mas hoje, quantos lares não estão dentro de casa, né? Quantas pessoas dentro da sua casa estão fazendo da sua casa um lar? Quantos não estão? Porque você deve saber, e eu sei que você sabe, Gisele, que o lar significa, que o lar é o nome da deusa romana que protegia a casa e a família. Então, por isso, nós podemos ter uma casa, mas de repente nós não temos um lar. Mas hoje muita gente está fazendo da sua casa um lar. Inúmeras pessoas que eu sei, que me contam, estão dentro de casa, reunindo-se com os seus membros mais próximos e fazendo oração, estudando o evangelho, fazendo leituras saudáveis, ou pelo menos se reunindo para assistir um filme, comer uma pipoca em família. Não é verdade? Quanta gente, e isso estou testemunhando, muitos vícios que eram mantidos tão somente porque ele saía de casa e ia para a companhia dos amigos, né? E eu não acho ruim não, que eu também sinto saudades disso, mas quantos amigos se perdiam apenas porque estavam fora de casa, no vício, né? Infelizmente no vício. Quantas famílias estavam se desagregando somente porque não paravam em casa. E agora as pessoas estão acabando por descobrir que a mãe, o pai, pode educar o filho. Não é uma coisa maravilhosa? Uma pessoa me falou assim: Geraldo, eu não lembrava mais nada das matérias da escola, nada. Aí eu precisei ajudar minha filha. E nós duas ficamos ali horas fazendo aquilo, né? Então ela falou para mim: olha, eu tive alguns prejuízos, né? Mas eu estou tão feliz porque estou podendo acompanhar a minha filha que eu levava ela para a escola de manhã, só reencontrava ela à noite. Então, estão acontecendo coisas assim também. Ah, mas as pessoas também estão desencarnando, né? Estão morrendo. Sim, estão. Mas eu pergunto para você, Gisele, qual de nós não vai morrer? Quem não morrerá? Se nós não morrermos hoje, nós vamos morrer amanhã. Se nós não morrermos amanhã, vamos morrer a semana que vem, ou o ano que vem, ou daqui 10 anos, mas nós vamos morrer. Então, quando nós, de fato, alimentamos o nosso coração a fé em Deus, quando nós acreditamos na imortalidade da alma, nós não temos esse tipo de medo. Nós temos confiança. Por isso que o Paulo de Tarso fala:
perseverantes na oração, ou seja, a gente tem fé em Deus. Então nós estamos lutando nesse momento para preservarmos as nossas vidas, da nossa família, dos nossos amigos, e nós temos fé que tudo vai correr conforme a vontade de Jesus e não conforme a nossa vontade, né? Se nós estamos tomando cuidado, mas se nós eventualmente desencarnarmos agora, nós sabemos que é porque o nosso programa reencarnatório estava vinculado a essa desencarnação coletiva. Então nós não vamos nos desesperar. Se a gente tem essa confiança, nós estaremos felizes, nós estaremos alegres, Gisele. Não sei se eu estou me estendendo demais, Gisele. Não, tá ótimo. Grande aprendizado. E eu gostaria de fazer duas perguntinhas para você, que eu Claro, por questiono as favor. pessoas. É possível ser feliz nesse momento de pandemia? Como é? O que fazemos para sermos felizes? Você é Gisele, para feliz? nós, eu me considero uma pessoa muito feliz. A vida inteira me considerei feliz. Eu me recordo que, quando eu era muito jovem ainda, morava numa cidade pequena e eu era um grande frequentador de biblioteca. Mas a biblioteca que eu mais gostava de ir era a menorzinha, era a biblioteca do Sesc, em Jacarezinho, onde eu morava. E eu lembro que lá tinha uma boa coleção de revistas em quadrinhos, né, de gibis, e eu ficava lendo aquelas revistas ali, que eram as revistas do Maurício de Souza, né, da Disney. Eu ficava lendo e eu ficava rindo. Eu ria, ali as pessoas, de vez em quando vinha alguém olhar o que eu estava lendo, porque eu ria o tempo todo, né? E depois, mais tarde, eu fui trabalhar em banco, mas eu sempre fiz questão de me manter feliz. Sabe por quê? Porque a felicidade é contagiante. Quando você está feliz, você faz as pessoas ao seu redor sorrirem também. E recordo que algumas vezes eu estava caminhando para o trabalho, né? Eu sempre gostava de ir a pé para o trabalho. E eu estava passando ali na Avenida Santos Dumont, que era o meu caminho, e o ônibus passava por perto de mim. Lotado de gente, né? Como sempre. E eu estava caminhando, e às vezes eu estava assim meio cabisbaixo, porque eu ia enfrentar uma situação difícil, né? Por uma razão ou por outra, e daí a minha felicidade parece que dava uma arrefecida, mas dentro, às vezes eu era normal, eu olhava dentro do ônibus, passava lotado, eu via pessoas rindo e sorrindo. Imediatamente eu sorria também, porque sorriso é muito contagiante. A felicidade é contagiante, né? Então eu me lembro que ia para o meu trabalho, né? E nós trabalhamos junto, você sabe, e às vezes as pessoas estão meio tristes, mas você chega, você faz um comentário agradável, você conta uma história feliz, as pessoas imediatamente reagem e participam dessa felicidade. Então, por isso, eu acho que todo cristão tem a obrigação de ser alegre. É isso que o Paulo de Tarso fala, né? Sede alegres. Quando, quando nós fazemos essa opção, fica muito mais fácil, sabe, Gisele? E para as pessoas, né, que estão aí se sentindo preocupadas com a situação econômica, porque está uma situação difícil para todo mundo, isso é inegável. A situação da doença também é complicadíssimo, né? Como dizia meu pai, né, não existe nada mais importante que a saúde, é a coisa mais importante do mundo. Então as pessoas começam a ficar meio depressivas. O que eu aconselho, Gisele? Aconselho o seguinte: ter um conhecimento profundo do Espiritismo, porque o Espiritismo ele é a consolação. Né? Você lê um livro, por exemplo, né, como O Nosso Lar, você lê o livro Nosso Lar, do Chico Xavier. Ele te mostra como é que a vida continua. Lógico, isso está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de filosofia. Mas o Nosso Lar, ele te traz na sua linguagem. Ele te mostra, ele detalha o que acontece conosco, né, logo após o desencarne. Então, quando você detém esse conhecimento, fica muito mais fácil. Ah, mas eu estou triste. É claro, você pode estar lembrando de alguma coisa que está te faltando, mas aí você pode reagir e pensar, não, está me faltando agora,
mas amanhã eu vou recuperar. Ah, eu estou com saudade de alguém que eu conheci num outro mundo. Olha, pode acontecer, hein? Vem aquela nostalgia, você não sabe por quê, mas aí você reage, não, um dia eu vou reencontrá-lo. Porque você tem os argumentos lógicos para você vencer a sua infelicidade momentânea. Não sei se respondi. Sim, é interessante que uma das questões que a gente até o Leandro colocou aqui, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, que é a felicidade não é deste mundo, né? Obviamente que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, como ser? Como fazer para ser e ter um pedacinho dessa felicidade? É, doutora, você tem razão, e o Leandro, né, essa pessoa maravilhosa, né, que nós amamos, ele está colocando a situação exatamente como está no texto bíblico mesmo, né? A felicidade não é deste mundo. Mas, veja bem, se é impossível nós levarmos uma vida aqui na Terra completamente satisfeita, nós temos, como diz o nosso grande cantor, né, o Roberto Carlos, a vida é feita de momentos. Então nós podemos aproveitar esses momentos para fazer como se fosse um caminho de pedras. Você tem um momento feliz, daí você tem um vácuo. Naquele vácuo tem um problema. Mas depois vai ter um outro momento feliz. E assim vai ser a vida. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte: nós pisamos só nos momentos felizes para manter a felicidade no nosso coração. Claro, gente, enfrentar problemas faz parte do processo da evolução. É igualzinho o aluno na escola. O professor dá a aula, ele traz a matéria nova e muitas vezes nós sentimos uma enorme dificuldade para entender o que o professor está falando, mas nós vamos para casa, nós estudamos, contratamos um professor particular e de repente nós aprendemos, fazemos a prova. Olha que legal. A vida é assim. Bom, reprovamos, repetimos o ano. Muitas vezes nós estamos na Terra repetindo o ano. E é verdade, sim. A gente repete muitos anos, não tem que se preocupar, né? Não, a gente repete. Deus nos dá esta oportunidade. Então, como nós já sabemos que vamos ter provas, a gente se prepara, nós nos esforçamos, nós aprendemos, né, nós vamos pouco a pouco aprendendo a amar, que essa é a maior de todas as lições. Nós vamos tendo tolerância, nós vamos aceitando as situações. A aceitação é muito importante, por isso que o Paulo de Tarso fala pacientes na tribulação. Olha um exemplo pessoal, né? Parece engraçado até. Quando eu era menino, eu tinha um medo inexplicável, ou talvez explicável à luz da reencarnação, de ser enterrado vivo. Mas eu tinha um pavor de ser enterrado vivo, então isso me tirava o sono às vezes, quando eu era garoto, eu tinha uns 14 anos isso. Comecei a conversar comigo mesmo, que se acontecesse isso, é porque o processo de evolução, que eu tinha que aceitar isso. Comecei então a fechar os meus olhos e imaginar que eu estava enterrado vivo. E durante muito tempo eu entrava em pânico, abri os olhos desesperado, mas daí eu imaginava de novo. Até que um dia desapareceu o medo. Outro medo que eu tive durante muitos anos foi ter que fazer hemodiálise. Não sei por que eu tinha esse medo. Um dia eu descobri que eu estava com câncer no rim. O médico me falou, falei, pronto, é aquele meu medo que vai se concretizar. O médico tirou o rim e disse, o câncer estava limitado a este rim, então está tudo bem. Falei, que ótimo. Mas aí, conversando comigo mesmo, eu cheguei à conclusão seguinte, que se eu tiver que fazer hemodiálise, isso faz parte do meu processo de evolução, então eu vou fazer. Então eu perdi o medo também.
Então nós devemos ir trabalhando esses medos para que a gente possa ter momentos felizes mais amplos. Daí as pedras dos momentos felizes vão ficando mais largas e os das preocupações mais estreitos, não é? O outro exemplo é o do problema financeiro. Eu não queria me aposentar porque eu dizia, se eu me aposentar a renda cai muito. Daí um dia eu pensei bem e falei, deixa isso para lá. Eu vou me aposentar e Deus vai me suprir as minhas necessidades, eu vou diminuir os meus gastos e vai dar tudo certo. E graças a Deus eu estou aposentado já faz 4 meses, estou muito feliz. Claro, né? Tem que gastar menos, mas isso é ótimo, faz parte também da educação e da própria formação. Então, Gisela, eu acho que essa é a dica que eu poderia dar aí. Se você tiver aí alguma colocação, por favor, me ajuda, que você me apertou nessa pergunta. É perfeito, né? Até o Leandro colocou aqui, a felicidade está no mundo interior, bem-estar no mundo material. Feliz quando conseguimos praticar isso. É porque a gente começa a perceber nessa conversa, nessa sua exposição, que a felicidade não está nas coisas, não está na posição social, não está em ser novo, velho, belo, não seguir padrões estabelecidos pela mídia. A felicidade está dentro de nós. E nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, nesse último capítulo, é muito bacana a menção que o Aulos faz sobre a importância a importância de nós cultivarmos pessoas que trabalham no bem. E é interessante que ele diz assim, ninguém vive só. Por quê? Nós estamos sempre em companhia dos espíritos, sejam eles benfeitores, sejam eles aqueles que nos sintonizam conosco diante dos nossos vícios. Então, nós, ora estamos encarnados, ora nós voltamos para casa. E aí, nesse transitar, nós precisamos de amigos, nós precisamos de simpatias, nós precisamos sermos fraternos, porque nós sozinhos nós não fazemos nada, nós precisamos das pessoas. Por isso a importância de nos unirmos. Enquanto quando a gente coloca fazer o bem, praticar a caridade, nos faz felizes, porque a felicidade está ligada diretamente não com a minha realização pessoal, mas com o sentimento de utilidade, o sentimento de estar bem, o sentimento de aprender, de ser e de fazer para o outro, de sentir essa utilidade para o outro. Porque quando a gente, como você falou, a gente persegue algo, né? A gente, eu quero terminar a faculdade, eu quero ter um cargo. Então, quando você conquista aquilo, você vê que aquilo, na verdade, a trajetória foi mais interessante do que o momento em que você conquista. Mas quando você vê um sorriso, você faz o bem ao outro, você proporciona a outra pessoa um sentimento bom, você auxilia na medida que a pessoa precisa, você faz um favor, empresta o seu ouvido, deixa de criticar, é simpático, você se sente bem, você se sente feliz. Porque a felicidade não está ligada diretamente, né, com a nossa satisfação, e sim com o que a gente proporciona ao outro. Eu acho que tem essa relação aí. A isso, e acho que é por isso que você é uma pessoa feliz, porque eu convivo com você, você sempre auxilia as pessoas que te pedem. Então, isso não faz você faz as pessoas felizes, mas você fica muito mais feliz. E às vezes a gente, o nosso egoísmo, não que a gente faça, mas você fazer ao outro multiplica. E o André Luiz fala muito bem isso na obra dele. Então é importante, nós estamos sempre acompanhados, devemos sempre fazer o bem e cultivarmos as amizades, as simpatias, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar desses amigos, sejam eles encarnados quanto desencarnados. Quantos amigos estão aqui nos assistindo que são verdadeiros amigos de alma? Quanto nos auxiliaram?
né? Quanto foram anjos da guarda. Então, a nossa gratidão é eterna. Então, acho que essa é mais ou menos isso que nos faz felizes, eu penso. Né? Você tem razão. Não sei, acho que do que você falou, acho que é mais ou É, menos por aí, né? é, sim, e você tem tanta razão, que eu me lembrei que quando nós entregávamos as cestas básicas, lembra de casa em casa? Eu Sim, nunca esqueci uma senhora, ela era de uma humildade absoluta, né? No início, a casinha dela era de madeira, daí o tempo derrubou a casa dela e as pessoas se uniram e fizeram para ela dois pequenos cômodos, né? Com um banheiro ali, mas toda a vida que nós íamos na casa dela levar a cesta básica, ela tinha um jardim muito lindo em volta da casa, não importava como era a casa, e o jardim era lindo e ela estava sempre feliz. Então era um lugar que eu fazia questão de entrar porque ela me contaminava com a felicidade dela. Então não importa mesmo o que, que você tem, o que, que você deixa de ter para você ser feliz. A felicidade é da sua alma, você que decide ser feliz ou não. Até vou contar uma última história só para encerrar, tá? Eu me recordo que uma vez assistiu o Silvio Santos, né? Aquele nosso amigo Silvio Santos. Ele é imortal, o Silvio Santos. É ele e a rainha da Inglaterra, né? Os dois são imortais, né? Em carne, hein? E o Silvio Santos, isso eu devia ter não mais que uns 17 ou 18 anos, então já mais de 40 anos atrás. O... Eu nunca esqueci, né, que o Silvio Santos levou para o programa dele e entrevistou um paulistano que era conhecido na cidade de São Paulo como o homem mais feliz da cidade de São Paulo. Você imagina, naquela época, São Paulo já era uma metrópole, uma cidade enorme, mas era um homem conhecido por muita, muita gente como um homem feliz. E o Silvio Santos fez questão de entrevistá-lo. Ele perguntou para ele, mas qual que é o seu segredo para ser tão feliz? E ele responde, todo dia eu levanto, olho para o espelho e falo assim para mim mesmo, falo, olha, o que, que você vai querer hoje? Você vai querer ser feliz ou ser infeliz? E ele responde para ele mesmo, né? Como eu não sou bobo, eu sempre escolho ser feliz. Então, ser felicidade é uma escolha pessoal, né? você viu quem que está nos É isso assistindo? que A nós temos. Bárbara. A Bárbara, que legal, filha. Que Deus te abençoe. Então, acho que é a nossa hora já. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar. Nesse momento, né, que a gente fala em felicidade, onde cada dia a gente vê notícias tão difíceis, tão tristes, muita dor, muita dificuldade, o que você diria, né, para essas pessoas, pessoas que perderam entes queridos, como falar em felicidade, como ser feliz nesses momentos? Então, eu vou deixar como mensagem a exata expressão do Paulo, Gisele, que eu acho que ela fala muito, né? E eu até tenho repetido ela a vida inteira, né? Como você deve ter cansado de ouvir, né? Sede alegres. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Eu acho que isso é fundamental e a lição que eu gostaria que as pessoas guardassem. Sejam perseverantes na fé, sejam alegres, optem pela felicidade, busquem a felicidade. Né? Tem tantas razões para nós chorarmos, para sofrermos, né? Mas busquem a felicidade, busquem. A gente pode pegar um filme alegre, um livro de anedotas. Eu recomendo que não pegue aquelas baixas anedotas, né? Mas existem tantas coisas maravilhosas para você ler. Você tem tanta coisa tão rica que a gente lê, fica tão feliz por ter assistido, por ter visto, né? Lembra do filme O Todo-Poderoso, Gisele, que nós assistimos Sim. recentemente, né? Filme tão bonito, né? Então, por isso, eu acho que nós temos obrigação, nós temos o dever de querermos ser felizes e de buscarmos razões para sermos felizes, jamais, jamais
colocando a felicidade em outra pessoa, em alguma coisa, numa determinada posição social ou num título. Nunca. A felicidade tem que estar em mim. Eu é que decido ser feliz e vou ser feliz onde eu estou, do jeito que eu estou, e não importa mais nada. Se eu fizer isso, eu consigo ser o mais feliz possível, que é ser feliz na Terra. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem. Geraldo, gratidão pelas palavras, Eu que pela agradeço. mensagem. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo pode aproveitar essas palavras, essas lições, esses ensinamentos, porque o conhecimento, como você disse, nos leva à felicidade, a reflexões e ao entendimento dessa impermanência, de que nada é perene. As dificuldades, por mais difíceis que às vezes nos apresentem, você citou um filme, a Jaque também, querida, a Bárbara, um filme que se chama O Vendedor de Sonhos. Eu acho que vale para esse momento que a gente está vivendo. Às vezes a gente está numa situação tão difícil, né? Numa situação tão delicada, e você está emocionado, que eu estou vendo. É, a gente não coloca um ponto final como uma coisa terrível, vamos colocar uma vírgula, vamos continuar, vamos ler, vamos orar, que tudo vai melhorando, né? Então tudo vai modificando, não existe sofrimento eterno, não existe felicidade eterna também, mas a gente, desse momento difícil, a gente tem a certeza que ele vai passar e tudo vai melhorar. Então, nesse vai e vem, eu agradeço muito a tua participação, suas palavras, essa oportunidade. A gente começou a fazer live por conta dos trabalhos do nosso lar que não estavam acontecendo, e no fim, eu acho que está ajudando um pouquinho cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Você poderia fazer uma prece para a gente encerrar? Claro, com prazer. Então eu vou pedir a todos que pensem em Jesus e que neste momento imaginem Jesus ao seu lado, com as mãos abertas, estendidas na sua direção, transferindo-lhe essas energias abençoadas que Jesus nos ensinou a transferir para todos aqueles que nos cercam. Jesus está conosco, meus irmãos. Pensemos em Jesus, tenhamos fé. Jesus, através dos nossos protetores, abençoa os nossos lares, abençoa as pessoas que amamos, abençoa a cada um de nós. Tenhamos fé. Jesus está conosco. Senhor, te agradecemos pela oportunidade da vida. Te agradecemos, Senhor, porque ainda estamos encarnados, sabendo, Senhor, que é mais um dia para mais uma experiência. Abençoa os nossos irmãos que estão doentes, para que sarem rapidamente. Abençoa, meu Senhor, os que já desencarnaram, que eles sejam recebidos em teus braços e abençoados pela tua luz. Abençoa a Gisele, que organiza essa atividade todas as quintas-feiras, e todos aqueles que nos ouvem sempre. Assim seja. Gratidão. Que Jesus abençoe a todos. Um abraço. Amém.